Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a série Origem, cujas duas primeiras temporadas estão disponíveis no serviço de streaming da Globoplay. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. Essa série, ela é repleta de mistérios e tem todo o potencial para se tornar um fenômeno cult. Ainda que essa experiência tenha uma trajetória de uma verdadeira montanha-russa. A série conta com vários produtores oriundos de Lost, dentre eles o Jack Bender, que dirige vários episódios dessa série A Origem, além de contar com a produção executiva dos irmãos Russo, que foram responsáveis por vários filmes do universo cinematográfico da Marvel. Apesar de contar com esses nomes envolvidos, Origem não esconde as suas limitações orçamentárias, o que faz com que a série precise ser ainda mais criativa, além de contar com um texto base que é muito bem apurado para favorecer as teorias, a imaginação, o poder da sugestão, que são elementos muito bem-vindos, ainda que eles sejam utilizados nem sempre de uma maneira eficiente ou tão pouco inteligente. Contando com uma abertura muito hipnótica e uma música tema que capta o espírito da série, Origem acompanha uma série de personagens que vivem em um vilarejo cercado por uma imensa floresta, mas envoltos também por uma rede de mistérios. Eles chegaram nessa área de maneira acidental, como em uma obra do acaso, vindo das mais diferentes regiões dos Estados Unidos, porém não conseguem sair de lá, como se estivessem aprisionados em um local amaldiçoado. E se não bastasse isso, quando a noite chega, eles são obrigados a se manterem dentro das casas com janelas e portas trancadas, protegidos por um amuleto, para que não sejam mortos pelas entidades que emergem da floresta. As perguntas em torno das principais dúvidas da série são inúmeras, e esses questionamentos crescem de uma maneira exponencial à medida que os episódios vão avançando. E as respostas para esses mistérios são oferecidas a conta-gotas, o que é algo plenamente aceitável e normal para esse tipo de série. A primeira temporada tem o seu charme e destaque, pois é nesse momento em que a gente passa a conhecer um pouco mais as regras que regem aquele universo. Além disso, o roteiro investe muito em questões filosóficas e de relacionamento entre os personagens, fora a questão da luta pela sobrevivência contra as criaturas da floresta que criam sequências que são bastante tensas. Algumas soluções são mais sutis do que outras, mas o saldo é positivo. Até porque a série tem muito interesse de provocar a moral dos personagens e colocá-los em situações desafiadoras. Até porque vale aquela máxima de que os monstros internos são tão perigosos quanto as criaturas da floresta. Essa base é bem construída, o que torna até perdoável a limitação de escala da série, como a divisão dos moradores entre a cidade e o casarão colonial, que não se justifica totalmente, talvez se fossem geograficamente mais distantes. Ao mesmo tempo, é interessante ver que muitos conflitos em torno da dinâmica entre pais e filhos, por exemplo, são revelados ao longo do tempo, até para explicar certos comportamentos questionáveis. Enquanto a série investe nessa interação entre os personagens, inclusive brincando com as verdadeiras intenções dos próprios moradores, o interesse da narrativa se mantém intacto, sendo que as pílulas em torno dos mistérios são bem dosadas e até com um apelo estético, visual e gráfico bem interessante. Só que quando a série passa a investir na exploração dos mistérios, o final da primeira temporada já dá indícios de algumas subtramas fracas, cujo apelo individual não tem a força necessária para caminhar por conta própria, mas que pelo menos deixa alguns bons ganchos para a segunda temporada. Só que a segunda temporada é muito fraca, muito frágil. A sensação que eu tive não era que eu estava acompanhando a narrativa principal da série, mas que a gente estava dentro da sala de reunião dos roteiristas, onde eles debatiam todas as ideias possíveis e imagináveis
para desenrolar a trama principal, mas que eles também não tinham certeza de nada, não tinham a noção de como é que eles iriam estabelecer a narrativa e para onde que eles queriam chegar com todos os mistérios e com todas as portas que eles abriram de possibilidades para a evolução da trama. São muitos personagens deduzindo teorias aleatórias, levando a narrativa para um caminho ou para outro. Vai que cola. É viagem no tempo, é sonho, pesadelo, é purgatório, é um experimento científico. Nada se sabe, tudo é possível e nada chega a lugar nenhum. Vai que cola. Os piores diálogos, as ideias mais contraditórias, as situações mais constrangedoras, as atitudes mais estúpidas dos personagens estão presentes nessa segunda temporada. Certas provocações narrativas que existiam na primeira temporada, como a de um potencial triângulo amoroso, são deixadas de lado, e a adição de novos personagens que não agregam em nada para a narrativa, até mesmo aqueles que tinham algum potencial, são totalmente desperdiçados, e para cada ideia nova boa que se apresentava nessa segunda temporada, como a questão do sangue, por exemplo, existe uma série de outras ideias que são muito ruins, como a questão dos pesadelos, que é um recurso narrativo extremamente apelativo. O ator Harold Perrineau interpreta o xerife Boyd Stevens, sendo um dos maiores pontos de equilíbrio da série, mostrando que ele amadureceu muito desde os tempos de Lost, tornando-se um protagonista muito seguro e confiável. Muito do drama da série é focado na sua capacidade de lidar com as situações propostas, inclusive seus traumas internos. E até mesmo quando a segunda temporada desanda, a sua dedicação em cena é comovente. A Catalina Sandino Moreno é outra atriz que parece totalmente dedicada em oferecer uma atuação íntegra e legítima para sua personagem Tabitha, uma figura materna muito emotiva e corajosa, sendo que ela, ao lado do Harold, servem como a tábua de salvação da série, mesmo quando o caminho se torna mais tortuoso. O restante do elenco é muito linear. Alguns bons nomes mesclados com outros de capacidade bem limitada, sendo que todos eles ganham certo destaque ao longo das temporadas, mas seus apelos são muito enfraquecidos por conta dos eventos da segunda temporada. Dos personagens mais ou menos interessantes, sejam os atores ou atrizes mais ou menos promissores. O gancho final da segunda temporada tem potencial, mas ao mesmo tempo expõe a fragilidade do próprio mistério principal, o que pode ser um sopro de esperança, mas também uma âncora. Mas a diferença aqui é que as expectativas nesse momento são muito mais baixas do que aquelas deixadas ao final da primeira temporada. É bem possível que eu volte a dar uma nova chance para a série na terceira temporada, mas no decorrer dessa segunda temporada eu me questionei por várias vezes o porquê eu insistia tanto numa série que tinha caído tão vertiginosamente de qualidade, mas a questão é que ela me fisgou muito de cara por trazer elementos que remetiam aos melhores momentos de séries como Lost, The Walking Dead, Dark, entre tantas outras séries de mistério. A questão agora é que o meu nível de tolerância para essa próxima temporada seja menor do que aquela que eu tinha quando eu terminei a primeira temporada. Então, o que resta é esperar por essa terceira temporada para saber se ela vai renovar as minhas esperanças com relação à série ou vai enterrá-la de vez. This is what happens when you break the rules. They're coming. There's only so many places we can go. What are they? You believe in monsters? Please don't. A man protects his family. Get these people home, Sheriff. Do everything I can. Promise me. E você, teve a oportunidade de assistir as duas temporadas de Origem, que está disponível no serviço de streaming da Globoplay?
use o campo dos comentários para compartilhar as suas impressões, até porque eu, como um fã de Lost, adoro essas séries de mistério, então fique à vontade para compartilhar as suas teorias e quais as suas expectativas para a próxima terceira temporada de Origem. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.